Olá, eu sou Sabrina Campos e este é o Uma Só Voz. Neste programa, você faz com que a sua voz seja ouvida. E hoje, mais uma vez, traremos como entrevistado o professor Fernando Grachna, que já esteve aqui conosco, inclusive tem vídeos de entrevistas prévias na nossa playlist. Você pode conferir e deve. Muito boa entrevista falando sobre uma atualidade que a gente vive, que é emprego, trabalho e sobre a nossa economia. Dessa vez, Fernando Grachna vai estar trazendo uma nova realidade dentro desse assunto, que obviamente é de interesse coletivo, é de interesse público, interesse de todos nós, principalmente no cenário da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que, obviamente, tem feito com que muita gente sofra com a questão do seu sustento próprio, com o empreendedorismo, enfim. Muita gente tem sofrido com a situação da pandemia e, principalmente, conforme tem sido lidado, né, sobre esse assunto a respeito do nosso poder público, tanto dentro quanto fora do Brasil. Eu agradeço mais uma vez, professor Fernando Grachna, muito obrigada por estar conosco mais uma vez hoje no Uma Só Voz. Seja muito bem-vindo. Como vai? Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso em receber o professor Fernando Grachna, que é um especialista no assunto e que com certeza vai poder ajudar muita gente, como já fez aqui no programa Uma Só Voz, e que certamente vai abrir muitas portas, muitas janelas para você que está nos assistindo. Com certeza abrirá a porta de uma esperança, né? Porque, afinal, estamos sempre esperando, né, tempos melhores e notícias melhores também. Enfim, eu gostaria de saber, professor, afinal, sobre emprego, vamos falar do que interessa? As pessoas estão muito preocupadas e tem muita gente querendo saber a respeito de emprego, de trabalho, e qual a diferença entre os dois. Acho que seria bom a gente também começar falando sobre isso, né? Desde o empreendedor, do empregado, daquele que é o prestador de serviço, o autônomo, enfim, todos estamos sofrendo nessa pandemia e todo mundo quer saber o que a gente tem de luz para esse assunto hoje. Então, Sabrina, vamos começar então de cima para baixo, né? Vamos começar de cima para baixo. Eu vou aproveitar o gancho que você deu para mim aí em relação a empreendedor, né? Os empreendedores, os empresários que estão aí. Eu fico muito triste, né? Quando eu converso com alguns empresários, alguns empreendedores, a cabeça deles ainda, estamos em 2021, né? E eu confesso a você que não soa muito bem o que eu escuto às vezes, principalmente quando eles estão se dirigindo à própria empresa ou aos seus colaboradores. Eu fico um pouco assim triste porque eu vejo ainda que os empresários, empreendedores ou aqueles que estão começando agora a sua empresa pratiquem ainda a autossabotagem. Eles conseguem se auto-sabotar o tempo inteiro, seja numa ação, seja num movimento, numa operação financeira, seja com seus próprios colaboradores, ou tirando a responsabilidade de si e colocando em agentes externos. E isso vem acontecendo nessa pandemia muito forte. E vamos colocar aí, vamos falar um pouquinho, vamos polemizar um pouquinho, que eu gosto disso, e você me conhece. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí com as empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Parece para mim que às vezes é novidade que as empresas de ônibus andam fazendo. Porém, a ação política deles quererem se beneficiar ainda mais do que já foi beneficiado nos últimos 40 anos, o quanto eles arrancaram, né, de aumentos sucessivos dos últimos anos. Eu posso falar bem para você
1990 e 1998, mais ou menos, né, o quanto as empresas de ônibus lucraram estrondosamente, multiplicando o seu capital a cada dia. E quando eu falo a cada dia, sem exagero, porque ônibus sucateados, e parece que hoje você vê a cheios de reportagem, barata, normal, importante chovendo, dizer, com tinha empresa. goteiras. E eu não estou falando daquela aberturinha que tem para Não, vazar, falando de goteira mesmo, buraco. exatamente. Exatamente. E aqui em Jacarepaguá, principalmente, onde eu sempre morei, né, os ônibus que são chamados de tarifas, hoje, que eram antigos frescões, eu não vou falar o nome da empresa, porque senão o moço lá vai ficar chateado comigo, mas a calha dos frescões, elas eram sempre entupidas e, infelizmente, vazavam, caía água dentro do ônibus. Isso com uma passagem caríssima já na época. Aí hoje eles querem subsídio para se manterem de pé, profissionais sendo aí largados na rua, porque eles falam que não tem dinheiro. E até onde as pessoas que estão escutando isso vão dizer que realmente está acontecendo. Então, assim, o empresário hoje também se faz de vítima, aproveitando da situação da pandemia que estamos vivendo. Muitos realmente quebraram, muitos realmente tiveram seus negócios destroçados pela pandemia. Mas que não foi de agora, não foi a pandemia que destruiu o negócio dele. Já vinha mal administrado lá atrás. Aconteceu a pandemia e ele não conseguiu gerir. Desculpa, essa é a realidade. Vamos encarar isso como fato real. A gente tem que lembrar que já havíamos sofrido algumas crises antes, né? Enfim, podemos ir até um pouco lá atrás, 2008, depois 2014, nós havíamos já sofrido, e isso foi sentido tanto dentro da nossa economia, dentro dos negócios, das empresas, como até no setor imobiliário, enfim, a gente tem sofrido já algumas crises antes e como você falou, né, professora, algumas pessoas já não vinham sobrevivendo antes da pandemia vir com toda essa força e essa novidade que ninguém estava esperando, que era as restrições, os lockdowns, as medidas necessárias, né? De fato, muita gente já vinha fechando portas muito antes disso. E eu acho que também tem essa situação que é extremamente lamentável, de algumas pessoas que abusam, né, da sua situação e até da desgraça dos outros para poder usar daquele momento, por exemplo, esse de agora da pandemia, para poder ganhar mais dinheiro, né, em cima daquelas pessoas que estão necessitadas, né? Eu lembro bem, por exemplo, um momento de chuvas nas serras, em que o preço da água, que seria de extrema necessidade, um item básico, sofreu aí um aumento de quase 300%, só por conta disso, da situação das pessoas terem maior necessidade. Então, quando as pessoas, às vezes, têm essa obrigação de ajudarem umas às outras, sempre aparece alguém que tenta vir nesse campo contrário de tentar se prevalecer da situação da desgraça alheia, né? Isso é algo constante que a gente tem visto. Isso é uma situação bastante lamentável que tem sido recorrente. E como é que o senhor continua falando? Eu queria saber exatamente essa diferença também, né? Dessas empresas que já vinham. Uma coisa são as empresas que já vinham um pouco mal das pernas, digamos assim, mas algumas pessoas realmente não conseguiram sustentar seus negócios, outras talvez tenham conseguido criar seus negócios a partir da pandemia também, fazendo da coisa do brasileiro mesmo, da criatividade, Sim, né? O brasileiro é maravilhoso, né? Não é? Viu ali que uma demanda mal. que nunca imaginou e aí ali instaurou seu negócio. Como é que anda essa situação? Qual é o equilíbrio? Existe um desequilíbrio ainda muito grande em relação a isso? O desequilíbrio ainda é muito grande ainda, Sabrina, porque dando
continuidade naquilo que nós estávamos falando primeiramente, só para a gente finalizar aqui sobre o andamento das empresas que se auto-sabotaram, né, durante muito tempo e que hoje, que na pandemia, desde o dia 23 de março, né, de 2020, criou aí um caos financeiro, mas esse caos financeiro ele não foi gerado no dia 23 de março. Esse caos financeiro que a empresa teve foi gerado lá atrás. Eu tenho clientes e ex-clientes, na verdade, dentro da consultoria, onde o cara simplesmente ele achou por bem não pagar mais o Simples Nacional, porque ele não queria mais pagar. Mas ele não pagou a partir de 2020? Não, ele não pagou lá em 2018. Obviamente, quando chegar em 2021, ele vai receber uma cartinha notificando ele que a empresa dele está na dívida ativa. Mas aí ele coloca a culpa em quem? Na pandemia? Foi a pandemia. Não foi a pandemia. Não foi a pandemia. A pandemia pode ter agravado o problema dele. Mas ele já tinha aberto mão disso antes. Ele simplesmente falou, não vou pagar mais agora porque eu não quero mais pagar. Não importa se é lucro líquido, se é lucro real, se é simples. As empresas estão, assim, largando as questões tributárias de mão. Em parte, vou abrir só um parênteses aqui, em parte, eu concordo que o que se paga de tributação no Brasil é absurdo. O empresário, ele é o tempo inteiro lesado, na verdade, pelas tributações, mas ninguém abre empresa, Sabrina, sem saber disso. Essa é uma outra realidade. Eu posso dizer para você que eu não concordo com a tributação que nós pagamos. Porém, quando eu me disponho a abrir uma empresa, eu sei quando eu tenho que pagar. Ou então eu não abro empresa, eu continuo sendo funcionário. Eu continuo trabalhando para os outros. Ah, não, vou abrir minha empresa porque é a minha independência financeira. Aí eu vou lesar o Estado. Eu vou lesar o governo federal. Não, você está sabotando o tempo inteiro, porque o Estado vai te cobrar. Você não vai passar ileso por isso. Você pode ficar 2, 3 anos aí nessa brincadeira, mas também quando a conta chega, a conta vem alta. As pessoas têm que tentar observar que a moeda tem sempre dois lados, né? Vou abrir um outro parênteses aqui para você aqui. Em 2013, na greve dos professores aqui no Rio de Janeiro, um colega bateu na minha porta e falou, Fernando, você não vai para a greve? Eu falei, não. Você não vai protestar? Eu falei, não. Mas por que você vai protestar? Não. Eu falei, por vários motivos. Vamos lá. O Estado bateu na minha porta para eu fazer concurso público? Não. Eu já havia pedido, eu tinha pedido exoneração do Estado, tinha aí mais ou menos uns 6 a 8 meses atrás já. Eu já tinha pedido exoneração do Estado, já não estava mais trabalhando para o Estado. Porém, eu falei para ele, vamos lá, o Estado bateu na minha porta para eu fazer concurso? Não. Quem saiu de casa cedo para pagar a inscrição no Banco do Brasil, para fazer prova, aí depois de aprovado foi tomar posse, não fui eu? Eu não sabia que eu ia ganhar aquela mixaria de salário? Para que eu vou protestar contra aquilo que eu já sabia que eu ia ganhar? Então, assim, é muito vitimismo para mim também, Sabrina, em relação a algumas coisas. Sim, eu vou te falar que eu conheço casos em que pessoas fizeram concurso e aí já estavam entrando em greve no mesmo ano que entraram para ter reajuste daqueles que estavam pleiteando de anos atrás. Pô, não é um absurdo isso? Não faz o menor sentido. A pessoa já sabia quanto ela ia ganhar, já sabia que existia aquele valor. Aqueles que de fato tinham algum direito, estavam pleiteando atrasos, anos atrás, poderiam ter ali alguma legitimidade, mas tinha gente que já estava entrando em greve para poder conseguir alguma coisinha também. Eu acho que tudo isso atrapalha muito, né? Essa coisa também do vitimismo que você fala, aliado a sempre a intenção de obter alguma vantagem, né, em cima daquilo que está acontecendo. Eu acho que o jeitinho, essa coisa da malandragem, às vezes, que o brasileiro fica conhecido, né, de uma certa maneira, e que eu acho que, na minha opinião pessoal, atrapalha muito em muitos aspectos, até mesmo na nossa evolução como sociedade e como país. Às vezes rola um egoísmozinho que atrapalha o coletivo a andar. E volta para todo mundo, né? Inclusive para aquele que está tentando ganhar sozinho. Então é complicado de fato, né? Mas muita gente tem tentado aí, às vezes, criar
como nas máscaras, né? Era um item, por exemplo, que ninguém se utilizava como primeira necessidade, e o que mais aconteceu foi gente tentando vender máscara nessa pandemia. Tem gente que usa da criatividade, que aproveita, e tem gente que, como na situação dos ônibus que você colocou, que realmente é muito complicado, muitas linhas têm sido extintas sem sequer aviso prévio, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e isso tem prejudicado muita gente de fato, porque as pessoas estão sem opção. Né? Em alguns momentos as pessoas estão sem opção, e aí existe essa lacuna, principalmente em relação ao poder público, que acaba fazendo com que a população não seja atendida da maneira adequada. Né? Então a gente fala de um setor que é privado, mas que presta um serviço à população, e o poder público tem a sua influência. Isso tudo também tem sido bastante conturbado nesses períodos de pandemia, né? Então, qual seria a sua visão? E é uma coisa que não vem de hoje, Sabrina, porque, vamos lá, um ônibus daquele ali para rodar, ele tem 7 anos de autorização para circular. São 7 anos que ele tem para circular. Você vai ver ônibus com 15, 18 anos circulando. A SMTU, que é responsável por essa fiscalização, que é da prefeitura, fiscaliza? Não. Por que esse ônibus está circulando 18 anos? Qual é o lucro cessante que esse empresário tem em não trocar de ônibus a cada 7 anos? Esse acumulado, como é que isso faz? Tá? Quais são os interesses escusos, a verdade é essa, dentro dos órgãos públicos, para que isso não seja feito? Porque nunca foi feito. E é um risco grande, né? Porque eu, por exemplo, cito até um caso meu, pessoal. Eu já estive... essa coisa de ter, às vezes, bancos quebrados, né? Enfim, eles não trocam ônibus, eles não renovam nem a licença, como eu estava falando, da dedetização, às vezes o ônibus é cheio barata. Mas uma vez eu entrei no ônibus e uma das barras de ferro que você segura para poder fazer... para tentar saltar do ônibus e tal, por segurança... ela, na verdade, estava solta. Ela era de um banco ao teto, e ela estava solta. Então, quando eu fui segurar na barra, ela, na verdade, saiu, porque o ônibus foi frear para saltar, né, para eu descer do ônibus. A barra saiu e ela veio direto no meu rosto. Então, eu tomei um grande golpe de uma barra de ferro no rosto. Pois é, e aí? E eu fiquei eu cheguei a cair ao chão, aí o motorista que tinha parado no ponto, ele ficou desnorteado. Hoje em dia você não tem nem mais o trocador em algumas linhas, você tem só a figura do motorista em grande parte das linhas. Ele ficou assustado e as pessoas tentaram me levantar, e eu fiquei sem conseguir enxergar. E desci do ônibus, graças a Deus eu fui amparada, eu estava também com uma pessoa que desceu comigo, e aí eu consegui chegar no lugar que eu tinha que chegar. Mas eu realmente fiquei com o rosto super inchado, foi uma coisa bastante preocupante. Eu poderia ter perdido a visão, dependendo do golpe, né? Graças a Deus não afetou o meu globo ocular a ponto disso, mas foi algo bastante sério, né? Então, assim, são condições precárias que colocam a segurança dos usuários de uma forma em risco bastante grave, bastante danoso, né? Preocupante, de fato, porque hoje, principalmente... O tempo inteiro fazendo a gente de idiota, essa é a palavra certa. Por exemplo, a barra de ferro que te machucou, tá? Aí eu vou lá pro cadeirante, vou falar do cadeirante, que ele não consegue nem subir nem descer do ônibus. Primeiro, que aquela escada que deveria funcionar para ele, geralmente não funciona. O motorista... às vezes prefere pedir ajuda, como eu já vi várias vezes, pedir ajuda a algum passageiro para botar o cadeirante dentro do ônibus e descer o cadeirante, do que fazer aquele manuseio que está sempre emperrado. E segundo, que é uma piada, né? Os nossos meio-fios, na verdade, mesmo que aquilo funcionasse, não ia chegar a atender o cadeirante, porque nós não temos calçada e nem ruas para isso. Então, assim, tirar a gente como um completo idiota. Humilhante, né? É humilhante para uma pessoa que tem uma deficiência física. Tanto às vezes, pode até ser que não seja cadeirante, mas usa muleta, precisa, né, de um auxílio. Eu, sinceramente,
todos os ônibus que eu já andei, que tinham já esse dispositivo novo, que já não é tão novo, já tem alguns anos, eu acho que só 10% de todos esses anos eu vi funcionar. Sinceramente, acho que pouquíssimas vezes eu vi funcionar, e muito raramente mesmo, e eu acho que é muitíssimo humilhante as pessoas tentarem pegar a pessoa com deficiência, às vezes, no colo, como se fosse, sabe, um objeto. É constrangedor, é inseguro, né? É mais uma violência que aquela pessoa com deficiência está sofrendo ali, porque não tem já os seus direitos resguardados, né? Então, a gente já está pagando. É bem importante a gente lembrar que o contribuinte paga por isso, né? O contribuinte, isso aí não é um favor que está sendo feito, né? Mas é uma coisa que todos nós pagamos por isso. E aí o que acontece é a pessoa ficar sem o serviço e ainda sofrer um constrangimento. É algo bem, bem difícil, né? E realmente eu não vejo multa, não vejo nada acontecer. Não, e é bom deixar claro que o transporte é público, a empresa é prestadora de serviço. Exatamente. O transporte é público, então a responsabilidade é da prefeitura em fiscalizar. Se ele abrir sessão de uso, que ele fiscalize. Não vou falar para encampar, porque em 1984, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu só tinha 9 anos de idade, mas eu me lembro mais ou menos que houve encampação no Rio de Janeiro, não deu certo. Nunca funcionou. Então eu não falo para a prefeitura encampar, porque também não tem dinheiro para bancar. Não vamos pagar essa conta 2 vezes. Agora que fiscalize. Né? E eu estou aproveitando esse gancho que nós estamos falando aí, Sabrina, que o transporte hoje também, ele influencia diretamente nessa questão do trabalho nas empresas. O sacrifício que hoje as pessoas fazem para chegar aos seus trabalhos, às vezes, eu dou muita pancada aqui, você sabe disso, que muitos não querem trabalho, muitos querem emprego, né? Aquele cara que quer chegar no seu local de trabalho 8 horas da manhã, sair meio-dia, voltar às 3, sair às 5, acabou, e pegou seu carro e foi embora, ou pegou sua moto e foi embora, a empresa está bancando tudo ali para ele, ok, esse cara ele tem um emprego dos sonhos, mas não é a realidade da população. A realidade da população é usar o transporte público, aí seja trem, metrô, ônibus, carroça, charrete, o que for, mas nós não temos nada. Então isso também impacta também em algumas situações. A pessoa, vou defender uma parte aqui agora, e depois eu dou pancada no restante. Mas tem parte não conseguem chegar aos seus devidos trabalhos por causa dessa locomoção. É cansativo você sair de casa às 4 da manhã, pegar um trabalho às 8, sair do trabalho às 6 da tarde e chegar em casa às 11h30, meia-noite. É o que acontece às vezes. Choveu, pronto, acabou, o Rio de Janeiro parou, o cara vai levar 4 horas para chegar em casa. É uma realidade que não é de hoje. Sim. Não é de hoje bastante isso. complicado. E hoje a gente tem essa agravante, né, do coronavírus, ou seja, os ônibus lotados, os metrôs lotados, né, as vias estão realmente em dias de chuva com aquele alagamento de desde 1970. Ou antes disso, não é novidade, né? Não é novidade. Não. E os mesmos bolsões d'água nos mesmos lugares, nos mesmos. Não, a gente não vê realmente mudança na situação de muitos bairros onde isso acontece, a mesma coisa todo ano, e as pessoas acabam ficando ainda sob esse risco maior, que é o da doença, né? Que é o do contágio, da transmissão, porque, de fato, ou a pessoa ela pega aquele transporte e tenta chegar no trabalho e vai, do jeito que for, ou se ela tentar esperar o próximo ônibus, ela pode ser que nem consiga pegar um novo, ou espere 1 hora, ou enfim, porque a gente não tem nem horário mais, né? Não, e os metrôs continuam também muito lotados, até por causa dessa deficiência dos ônibus, algumas linhas sendo extintas sem aviso e sem alternativa para a população. Então, os BRTs, nada disso tem dado muita vazão, muitos BRTs com linhas abandonadas, com
pontos, né, abandonados, enfim, a segurança também tem pecado bastante, e é um efeito dominó, né? A gente vê a população de rua crescendo muito, e nessa pandemia crescendo os assaltos, crescendo o número de violência também, e fica realmente difícil para quem precisa fazer esse trânsito, precisa estar nas ruas para poder ir e vir do seu trabalho, e não tem a comodidade, a sorte, o privilégio de fazer o seu trabalho em casa, né, no chamado home office. Então, é bastante difícil realmente para quem está nessa situação. Você vê alguma esperança em relação à nossa economia? Você acha que as pessoas que estão buscando vagas, que estão tentando, né, vagas, elas podem manter a esperança? Você acha que existe um nicho que elas possam, de repente, se direcionar, ou que algumas carreiras, algumas vagas já não tem como conseguir, principalmente por esse período? O que você acha a respeito disso, né? Assim, dentro de empregabilidade, o que as pessoas podem esperar hoje, né, como um modo de conseguir uma vaga, um emprego, um trabalho, enfim, de forma que elas tenham como ou mudar o seu próprio ramo ou insistir no ramo que estão? Vou pegar lá o iniciozinho lá da economia, né? Primeiramente, tanto aquele que está procurando emprego ou trabalho, prefiro que ele procure trabalho, porque emprego ele não vai achar, e o empresário do outro lado, que está também nesse norte procurando pessoas que somem dentro da empresa dele. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo na economia e na política do Brasil. Nós temos aí várias pessoas brincando de puxar a corda, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e ninguém se entende. A gente tem que entender que trabalhar no Brasil, empreender no Brasil com um dólar acima de R$5, com a gasolina a 6 e pancada, com o gás que aumentou 39%, fora o que você tem de alimentos para comprar no mercado, quem vai ao mercado toda semana sabe que existe uma variante muito grande. Se estão preocupados com a P1.2 do coronavírus, vamos nos preocupar também com a variante do mercado, que é semanal. Isso é uma constante. Isso é uma constante. Quem vai ao mercado semanalmente sabe que os preços estão assim oscilando demais. Então isso não te dá garantia. Isso não consegue te dar uma estrutura para você pensar no que você vai fazer dentro da sua empresa. Você está sempre com medo de alguma coisa. Você está sempre pensando no pior, porque você não tem uma balança econômica hoje que te dê sustentabilidade. Essa é uma realidade. Em vez de ficarem brincando lá em Brasília, em vez do pessoal ficar aqui ocupando uma quadra no final de semana, com sol, reclamam disso, reclamam daquilo outro, mas fazem tudo errado do mesmo jeito. É a minha opinião pessoal, tá, Sabrina? Para mim tá tudo errado, a verdade é essa. Vamos sentar e vamos começar a ajustar de novo. Porque o empresário está sofrendo muito. Consequentemente, não tem como eu empregar. A empregabilidade vai diminuir. Se vai diminuir a empregabilidade, consequentemente, a possibilidade desse cara entrar para trabalhar e ao longo tempo ele conseguir se capacitar é nula. É o que você falou, é efeito cascata, é efeito dominó que nós estamos vivendo. E aí vamos fazer o quê? Vamos começar a remar em círculo, porque é o que está acontecendo, é remar em círculo o tempo inteiro. Eu não consegui ver ainda baixar de 14 milhões de desempregados ainda. Você pegar a minha última entrevista, nós estávamos falando de 14 milhões de desempregados. Hoje é dia 12 de maio de 2021. Tem o quê? 6 meses que teve a última entrevista, mais ou menos, que nós fizemos. Deve ter mais ou menos isso. Nós estamos falando em 14 milhões de desempregados ainda. Não é possível. E pior, se eles me informam que o número de mortalidade está maior que o número de natalidade, consequentemente, esses 14 milhões hoje têm um índice de percentual de impacto no país muito maior.
muito maior. Senão a conta nunca vai fechar. Na verdade, então, a gente já vinha sofrendo com isso até em relação à Previdência, né? Os números a nossa natalidade já vem baixando e a nossa população ficando cada vez mais idosa. Então, a gente tem um número de inativos crescendo em relação ao número de ativos, né? Ou seja, as pessoas que estão trabalhando, que estão em idade laborativa, que têm como contribuir, inclusive, estão em números cada vez menores, e o número das pessoas que estão inativas e dependendo, por exemplo, da nossa Previdência, do INSS, estão aumentando, né? Então, isso tudo influencia, a força de trabalho, tudo para funcionar, né, acaba influenciando em relação a esse espaço. Isso é algo que vem acontecendo ao longo de bons anos. E com essa questão da pandemia, houve, inclusive, uma orientação da OMS para que as mulheres, os casais, enfim, quem estivesse pensando em engravidar, mantivesse isso em espera e não prosseguissem com a ideia de engravidar, né, e conseguissem controlar para não engravidar até uma determinada ordem, ou teoricamente seria quando essa pandemia fosse controlada, e a gente não tem ideia de quando isso vai acontecer. Então, tem ainda essa orientação onde muitas pessoas estão adotando essa espera, né? Estão se precavendo para realmente não engravidar, até pelo medo também com relação aos hospitais, né? E a gente está vivendo numa era de medo, onde todo mundo está com um grande medo em relação a essa questão de parar perto de um hospital, passar por um hospital, enfim, em relação a essa contaminação do coronavírus. Muitas pessoas, inclusive vacinadas, têm contraído mesmo assim o vírus. Houve uma notícia até dessa semana mesmo, onde um abrigo com idosos que já haviam se vacinado, inclusive já haviam tomado a segunda dose, estavam plenamente imunizados, 33 idosos estavam com coronavírus novamente. Eu li a reportagem, né? É verdade. Então, é uma coisa que a gente, na verdade, não tem como fazer tantos planos em cima só da vacina, que não está resguardando a todos, pelo menos da maneira que a gente esperava, né? E esse é um problema que a gente vai ter que lidar cada vez mais cedo, e a gente não está tendo nenhum plano a respeito disso. Eu acredito que não tenha nenhum plano realmente efetivo que possa resolver isso, né? Mas antes da pandemia, deveríamos ter, sim, lá atrás, algo que fizesse com que a projeção dessa engrenagem não corresse o risco de parar daqui a 20 anos, mais ou menos. 20, 30 anos. Talvez até antes, né? E aí o meu receio hoje é que essa engrenagem ela pare antes e aproximadamente... Eu não fiz essa conta ainda, me veio aqui na cabeça agora, porque Portugal, há uns anos atrás, né, com o mesmo problema, a população envelhecendo, pouca taxa de natalidade, fez um programa interno convidando as pessoas de fora, principalmente quem tivesse passaporte direto, para ir morar em Portugal, para poder suprir a economia portuguesa. Mas Portugal é um país que é um ovo. Portugal é pequeno, muito pequeno comparado com o que nós temos aqui, essa coxa de retalho do Brasil. Né? Então, essa coxa de retalho aqui que nós vivemos hoje, se essa engrenagem parar, mas vai parar de vez. O poder de recuperação vai ser muito lento. E aí batemos de volta em relação lá atrás, que nós estamos falando, em capacitar as pessoas que estão aí fora no mercado procurando trabalho, procurando emprego, dentro dessa engrenagem. Qual é a visão também das empresas também em relação a isso? E qual é a visão de quem está procurando emprego hoje, está procurando trabalho, para poder suprir a necessidade que o mercado quer? Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, né, vamos falar de Rio de Janeiro. Vamos falar só de Rio de Janeiro hoje, Sabrina, porque senão a gente vai ficar aqui 2h30, 3. Vamos falar só de Rio de Janeiro hoje. Né, nós temos aí 6.748.000 pessoas no Rio, aproximadamente. Aí eu falo para você que eu tenho hoje 23% da população desempregada.
A informação que eu tenho é que nós temos aí 1,5 milhão de desempregados, mais ou menos, então nós temos aí em torno de 23%, 1.500.000 e poucos mil pessoas desempregadas. Tá. Aí eu pergunto o seguinte, estamos em 2021, quantas pessoas com superior completo nós temos no Rio de Janeiro? 10,91% dessa população. Nós temos 736 mil, um pouquinho, dentro de 6 milhões, com superior completo. Aí eu pergunto para você, quem eu capacito? Ninguém. Se dentro de 6 milhões eu tenho 736 mil pessoas com superior completo, eu não estou capacitando ninguém. Eu vou continuar fazendo questão de fábrica nas empresas o tempo inteiro? Nós temos aí 1,5 milhões hoje de desempregados no Rio, dentro de 6 milhões. Aí você começa a olhar isso e começa a medir o que as empresas podem estar fazendo. Você falou, as pessoas estão se reinventando, muita gente está se reinventando na pandemia. Tá? O brasileiro, ele realmente consegue se superar dentro das condições pandêmicas que estamos vivendo. Só que aí eu pergunto o seguinte, tá? Eu procurei, dei uma vasculhada, não consegui. Os trabalhadores que hoje estão informais, que hoje são informais, que hoje estão se reinventando, não estão com meio, registrados, não estão em lugar nenhum, se reinventar. Eles entram na conta de 1,5 milhão de desempregados. Se eles entrarem, está errada a conta. O brasileiro é capaz de é capaz. Eu conheço, você falou das máscaras aí, né? Eu conheço várias pessoas que no meu condomínio mesmo estão fazendo máscara já desde o início da pandemia. Inclusive eu compro máscara com nós aqui em casa compramos máscara com 1 ou 2 pessoas diferentes. Essas pessoas passaram a se reinventar. E pessoas novas. Pessoas novas. Não são nem pessoas de meia idade para cima, não. Pessoas novas. Então isso é muito legal você ver. Mas a expectativa para que essa pessoa volte ao mercado de trabalho, qual é? Hoje, para mim, quase zero. Por quê? Por alguns motivos. Essa pandemia, ela vai continuar ainda, vai perdurar durante muito tempo, né? Alguns especialistas falaram que a máscara vai ser usada ainda durante pelo menos mais 5 anos. Vamos precisar usar máscara durante mais 5 anos. E, por outro lado, o brasileiro também tem um grande problema com ele, que é a chamada zona de conforto. Então, ele entra muito rápido nessa zona de conforto. Muitas pessoas que hoje estão fazendo máscaras, que estão desempregadas, mas já tiveram lá atrás seus empregos, suas condições diferenciadas, elas vão acabar continuando fazendo máscara até o limite disso. É um normal. É um processo natural que aqui nós deixamos acontecer. Ah, tá bom assim, vamos continuar assim, e lá na frente a gente vê o que acontece. E aí você coloca todo o mercado em risco. Isso foi bastante grave, né? Eu acho que não houve uma forma adequada de conciliar as restrições, as medidas sanitárias que foram aplicadas em relação principalmente à questão dos lockdowns, os isolamentos, né? Fizeram também com que muita gente tivesse que ou adaptar o seu negócio ou fechar realmente, porque alguns deles tiveram simplesmente essa ordem de fechar. E o que acontece é que eu soube, por exemplo, de um caso de uma churrascaria que até iria dispensar funcionários. Algumas empresas estavam tentando dispensar alguns funcionários, pelo menos para poder pagar a rescisão, porque, de repente, daquele tempo em frente, em diante, não iriam conseguir pagar sequer a rescisão. Né? E aí não iam pagar o funcionário, mas não conseguiu, porque dentro da Justiça do Trabalho houve uma ordem, uma sentença em que aquela empresa tinha que manter aqueles funcionários e tudo mais. Só que difícil realmente, porque era uma churrascaria que já não tinha como continuar operando, por exemplo, naquela época,
diante algumas ordens restritivas, em que nem o delivery, em alguns momentos, funcionou em alguns estados nesse período de lockdown. Então, é complicado, porque você quer manter o emprego, às vezes, daquelas famílias, você quer poder arcar com o sustento daquelas famílias, cada um empregado que é mandado embora, você pode contar aí que são pelo menos umas 4 pessoas que ficam sem o seu sustento próprio, com certeza. Né? E fica realmente difícil também não ter uma renda entrando, porque você não está tendo consumo, e você continuar pagando. E, ao mesmo tempo, aquele próprio empregado também não consome, né? Não consome do mercado, não consome. Por isso que também cresceram as doações de cestas básicas. Não tem circulação de moeda. Circulação de moeda Exato. É zero. Falhou realmente entre alguns estados, isso eu acho que de vários níveis de políticos, né, de cidades, estados, país, faltou ali essa coisa de conciliar essas medidas restritivas com a economia, que não dá para ficar para depois, né? Não, a gente viu que a economia para depois é o passar fome, né? E muitas pessoas estão sofrendo com a fome. De fato, a fome já chegou aqui. Você né? falou desse segmento de bar e restaurante. Desculpa, sem querer te cortar. Não, fica à vontade. Até fevereiro de 2020, 50 empresas de bar e restaurante estão fechadas no Rio de Janeiro. 50 empresas. Entre elas, grandes empresas de grandes nomes e marcas estavam no mercado há mais de 40 anos. Olha, eu vou citar um caso aqui. Eu faço questão. A Gaúcha, faço questão de citar o nome da Churrascaria Gaúcha. 80 anos em Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Recebeu chefes de Estado, inclusive na Eco 92, recebeu os maiores da música, porque tinham vários shows, maiores nomes da música, inclusive internacional. A Churrascaria Gaúcha não sobreviveu à pandemia. Não. A própria Estrela do Sul não sobreviveu, fechado em todas as filiais. Muito triste isso, porque a gente está vendo patrimônios históricos. Sim. Pessoas que são mais do que uma empresa, que fizeram história na nossa sociedade, se perdendo completamente. A história do bairro, da cidade. Do Sul em si, né, pode ter sido também o caso da Estrela do Sul, mas algumas empresas também, Sabrina, de renome, preferiram, necessariamente, fechar as portas, não por não ter. É uma ação de prevenção. O que eu tenho, eu não vou gastar na pandemia, vou fechar as portas, vou segurar o que eu tenho ainda, porque muitos empresários têm muitos outros patrimônios, essa é uma verdade, e aí eles conseguem, ele vai arriar a porta, vai demitir seus funcionários, tá? Não é porque ele faliu, não é porque ele quebrou, porque ele também está pensando no bolso dele, que ele não tem como ficar investindo 100% em nada ali, sendo que ele não vai ter movimento, não vai ter retorno. O empresário, quando abre alguma coisa, é para ter um retorno de capital. Ele não é bonzinho, ele não está gerando emprego porque ele é legalzinho. Ele que está pensando no bolso, quanto ele vai ter de rentabilidade com aquele negócio que ele abriu. Se ele gastou 1 milhão, ao longo de 2, 3, 4 anos, ele terá aquele 1 milhão mais 50%. Isso. Então, muitos me arriaram as portas a não despejar dinheiro, não ficar despejando dinheiro. Vou pagar funcionário com 5, 10 clientes dentro da casa. Uma casa que dava 150, 200 pessoas. Então, também aconteceu isso de contrapartida também. Porém, continuo falando, essas pessoas foram para a rua. Ele se protegeu, resguardou. Ele tem como fazer isso, só que quem foi para a rua não tem como. Quem foi para a rua, a maioria mora de aluguel, a maioria tem mais de 2 filhos, a maioria é casado. Boa parte desse pessoal de segmento de bar-restaurante tem 2, 3 famílias, pagam 2, 3 pensões. Essa é uma realidade. O problema dele pagar a pensão. Não sou eu, é ele, problema dele. Mas ele tem que ter receita para poder pagar.
porque o filho não tem culpa disso. A criança que está lá esperando o alimento não tem culpa disso. Então, assim, como um todo, o ser humano se tornou muito egocêntrico, muito egoísta, como você falou, né, em relação a certas situações. O estudo que as pessoas fazem, as opiniões que eu escuto nos telejornais, desculpe os seus colegas repórteres aqui, mas assim, às vezes é chover no molhado. Parece que a gente nasceu ontem e tudo que está acontecendo hoje é uma novidade, e é mentira. Exato, exato. Sabe, essa questão do emprego... Parece às vezes que os problemas começaram ontem, né? Exatamente. Que a pandemia é a única culpada de tudo, na verdade eu vejo lá, não, assim, né? Porque houve uma rachadinha de fulano de tal, tá bom, mas isso eu não entendo por gente. Por que não brecaram isso lá atrás? Eu era garoto, fui estagiar num gabinete de não sei quem, acabei não ficando na época, eu tinha 16 anos. Isso, estou falando de 1980 e alguma coisa. Estou com 46 hoje, quer dizer, 30 anos atrás isso. O cara já falou para mim que o meu ticket de refeição tinha que dividir com quem me indicou. Não é de hoje, sabe? E aí tá tudo olhando como se fosse novidade. Vamos fazer, não tô defendendo ninguém não, mas não é para ninguém. Vamos punir? Vamos. Então vamos começar a punir desde lá em 1500. Vamos voltar lá em 1500 descobrindo o Brasil e vamos começar a punir de lá. Né? Vamos lá em 1808, né? E vamos começar a vir já punindo também de lá também para cá. Pô, não tem como. Mas você sabe que é isso, né? O brasileiro, ele reclama muito, mas ele também tem no seu comportamento alguns vícios e às vezes escolhe com quem ele se identifica, né? Então, é aquela famosa história do cara que fura a fila, né, da pessoa que aceita na hora de votação, né, de voto, de eleição, aceita um favorzinho aqui, um favorzinho ali, uma cesta básica mesmo aqui, acolá, em troca do seu voto. Então, assim, esse tipo de corrupção já começa no próprio cidadão comum, né, e aí é difícil, porque realmente a gente teria que mudar desde 1500. Porque é cultural. A gente às vezes quer até o exemplo dos altos escalões, mas o exemplo maior está ali na esquina, está dentro da nossa própria casa, às vezes em frente ao espelho, né? A gente precisa também fazer uma autoavaliação e uma autocrítica para saber se aquela coisa que a gente no dia a dia acha que é só o jeitinho, como a gente estava falando agora há pouco da malandragem, o quanto disso é do mau caratismo mesmo, da má fé, né, e é justamente ludibriar o outro, né, e não a esperteza, da corrupção de fato. Então, às vezes é muito flagrante quando a gente está falando de milhões de um cara que rouba lá, mas a atitude dele não é diferente do cara que rouba só porque roubou menos, né? Ou furtou menos, ou enfim. Então, às vezes eu acho que existem desculpas que se criam para algumas pessoas, e para outras as coisas são diferentes, mas a sociedade precisa fazer uma autoavaliação, porque a gente, como comunidade mesmo, está reclamando muito de certas coisas que nós nos espelhamos e fazemos como grupos. A gente vê que entre nós existem coisas piores, né? E não tem como você mudar. As coisas, elas são da base também, né? Não é só o exemplo de cima. O exemplo vem de casa, você para o seu filho, você principalmente para gerações mais jovens, né? E é realmente complicado. E foi legal você falar que você começou com 16 anos, e como é que você vê essas gerações mais jovens, o pessoal que quer investir como menor aprendiz, o pessoal que está realmente até na faculdade, agora com essa questão da educação à distância, você está vendo que tem uma forma de capacitar o pessoal das universidades. Temos mais 2 horas ou vai ficar próximo programa? Eu acho que vai ficar próximo programa essa pergunta que você me fez, hein? Então, mas vou anunciar aqui, hein? Já pode anunciar e eu já vou deixar uma canja para você. Eu estou preocupado e pessimista
com essas novas gerações. Essa é a deixar para você um programa da minha preocupação e do meu pessimismo em relação a isso. Vou até soltar aqui para você a anotação que eu fiz aqui rápido. 3 anotações. Capacitação. Objeto versus realidade. Meta versus possibilidade. E carreira versus dinheiro. São 3 tópicos que nós vamos falar no próximo programa, sim. Porque mudou muito daquilo que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu me desenvolvi. Hoje, não só como empresário, mas como professor, eu também sou por opinião, e eu fico muito preocupado com o legado que vem daqui para frente. Esse legado me preocupa. A nova geração, para mim, me preocupa esse legado que vai ser colocado, e eu gostaria muito de estar vivo para ver aonde estaremos. Alguns efeitos a gente já vai ver, né? Por exemplo, até das crianças, essas crianças e os jovens que são crianças mais jovens, que já não estão tendo contato físico, né, com o outro, e essa sociabilidade, tudo isso faz parte da sua evolução física, mental, a sua coordenação toda, né, psicoemocional principalmente, e esses efeitos a gente vai ver com certeza que é um efeito que vai vir para mal, né? Nós temos uma sociedade doente, Sabrina. Né? Nós temos hoje uma sociedade doente, mas doente em todas as formas, sabe? É uma psicodoença, tá? Em relação a tudo, você vive em 2021 e parece que tudo que você viveu no passado estava errado. Parece que eu, com 46 anos, que faço parte da geração de 1970 e alguma coisa, a minha vida foi uma porcaria. E mentira, não foi. Minha vida foi maravilhosa. E aí hoje, em 2021, querem falar para mim que a vida que eu estou errada, que a vida que estão colocando hoje que é a correta, uma série de situações são empurradas goela abaixo das pessoas hoje. Mano, não pode falar isso, não pode falar. Os veículos uma reprogramação, né? Estão tentando reprogramar, estão tentando realmente fazer Estamos robotizados. E o triste de tudo é que os pais da minha geração... É uma doutrinação constante, sim, né? Uma doutrinação constante. E aí eu vejo especialistas de matérias pagas no jornal falando que o jornal quer reproduzir. Eu não faço ideia o quanto ele pagou para estar ali, para reproduzir aquilo, sabe? Qual foi o acordo que existiu ali. Mas é triste você ver esse acordo existir para deixar as coisas transparecerem para uma zona de pessoas com menos capacidade, se é que eu posso falar isso, de digerir alguma informação, com menos filtro. E aí estamos numa zona que é assim, de conflito o tempo inteiro, que você não pode falar nada. Eu não sei se esse programa que nós vamos colocar depois sobre isso, que já é um terceiro programa, já tá, Sabrina? Já tá vendo aqui? Já é um terceiro já. Para você ver que é isso. Bora, vamos. Se você vai continuar no ar, ou se vão vir em cima da gente... dando porrada o tempo inteiro, porque eu vou machucar muita gente, inclusive amigos meus que hoje defendem certas situações que eu falo, você tá maluco? Tá defendendo isso? Isso é loucura. Não foi assim. Não é que, deu certo, vamos continuar. Não tem equilíbrio. Eu concordo que muita coisa no passado não tinha equilíbrio, não tinha filtro, não tinha um monte de coisa. Ok, perfeito. Agora, condenar toda uma geração, todas as passadas, que tá tudo errado, não, aí eu não estou capacitando ninguém e eu não estou gerando formadores de opinião. E aí eu concordo com quem está lá no poder às vezes, né, algumas pessoas que estão no poder executivo, legislativo e outro, que realmente existe aí uma guerra em paralelo com isso que nós precisamos combater. Mas não é atirando a esmo e dando tiro de qualquer maneira. Vamos entender o que está acontecendo e vamos pautar. Porque senão a gente vai... eu acho o seguinte,
posições, opiniões, eu não estou aqui para discordar de você. Eu estou aqui para respeitar aquilo que você pensa. E se em algum momento eu não concordar, eu vou colocar para você o meu ponto de vista. Mas não quer dizer que eu esteja certo. A gente vai crescendo a partir disso, né? Não quer dizer que eu esteja correto. Mas também não quer dizer também que você esteja correto também. Vamos encontrar um meio termo. Isso acabou, esse filtro terminou. Eu estou certo, você está errado, se está errado, eu estou certo. Não é assim que funciona. A sociedade não consegue crescer desse jeito. Então nós estamos fadados ao fracasso, essa é a verdade. Como sociedade. O diálogo acabou. Inclusive, eu tenho visto isso porque muita gente às vezes fala, não tem diálogo com pessoa assim, com pessoa assada, não tem diálogo com fulano, com ciclano. Eu acho que quando você mesmo diz que não tem diálogo com alguém que tem uma ideia divergente da sua, que tem um pensamento contrário ao seu ou simplesmente diferente, aí você já está declarando que você é intolerante. Sim. Porque a tolerância é justamente você poder dialogar, você poder conversar, você poder deixar ali aquele espaço aberto para a oferta dessa troca que você está falando. Não importa se vocês vão discordar, se vocês vão... eu acho que às vezes até a discordância faz com que todos cresçam, porque vão avaliar exatamente a posição, o pensamento diferente do outro. Com isso vão conseguir evoluir. Né? Todo mundo que pensa igual não consegue evoluir para canto algum. Não, se pensar igual não funciona. Não tem, as pessoas vão se complementando. E agora, quando você bate o pé e fica, eu não tenho conversa com fulano, não dá. E isso a gente viu muito até nesses vieses, como você fala da questão do politicamente correto, dessa doutrinação também ideológica, da questão política, de um todo, né? A gente vê que a gente está vivendo uma bipolarização de uma forma geral. E eu acho que isso é o que está fazendo com que todos nós estejamos adotando comportamentos cada vez mais intolerantes ao outro, o que é bastante preocupante, porque a intolerância vai pressupor, obviamente, a hostilidade. Exatamente. E aí eu estava até brincando, né? Estava até brincando com um colega essa semana passada, não me lembro, que eu falei, olha, daqui a pouco vão querer mudar a história da Branca de Neve, porque o príncipe roubou o beijo não foi consentido. A história da Branca de Neve vai por água abaixo. Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós gostávamos de ver, que é somente um desenho animado, vai ser interpretado de outra forma. E aí arrancam certas situações que não tem por que arrancar. Não é assim. Não é assim que se constrói. Não é você desconstruir certas situações para construir aquilo que você quer a seu agrado. E tem uma diferença também entre desconstruir e destruir, né? Exatamente. Existe uma diferença, e o que está acontecendo é exatamente isso. Muita coisa tem sido destruída sob essa falsa justificativa, né, de que há uma desconstrução para uma nova realidade, mas não é bem isso. Muita coisa tem se destruído como se enterrasse mesmo um passado. Não, agora o que vai valer é a partir de agora, e é muito complicado isso, porque as histórias ruins, principalmente, tendem a se repetir, né? Quando a gente desconhece o nosso passado. E a gente está vendo isso acontecer, né? Exatamente. Então é muito complicado, porque, infelizmente, muita coisa a gente está perdendo por fechar os nossos olhos, por querer destruir esse legado, né? Isso que existia antes. Eu não estou falando da Branca de Neve, eu estou falando de uma coisa mais grande. Realidade, sim. Uma coisa mais gramscista. Exatamente. Eu costumo falar, quando eu dava aula em universidade, inclusive, Sabrina, que lá atrás nós aprendemos uma grande situação que não poderíamos repetir, que é simples. O que meu avô falava para meu pai, que meu pai falava para mim, que é: futebol, religião e política não se discute. Escutamos isso desde quando nós nascemos. Hoje eu acho que nem tanto, porque os pais da minha geração, desculpa, se não a maioria, mas 50%, esqueceu de onde veio. Então, assim, impressionante. Mas por não discutir
Eu falo discutindo no sentido de debate alguns tópicos que eram proibidos terminantemente, que estamos na situação que estamos. 2018, quando veio a mudança política, ou uma guerra política entre esquerda e direita e esquerda, o país não tem esquerda. Minha opinião, de novo, pessoal, o Brasil não tem esquerda, o Brasil não tem direita, nós temos um grande centrão que é contaminado por ambas as partes. Essa é a verdade. E aí o brasileiro achou que sabia de política. O brasileiro achou que em 2018 ele era politizado. Nunca foi e falta muito para ser. Basta ver as barbaridades que são postadas diariamente. Basta ver a enormidade. Só, né? Até o que a gente... Olha, eu sou uma grande fã e meus reality shows favoritos são TV Senado, TV Câmara, TV Alerj. Sim, TV, eu adoro TV Senado também. Eu adoro. Show. TV também Justiça. Gosto. E a gente vê muita barbaridade. É por isso que são meus reality shows favoritos. As pessoas acham que certas coisas só acontecem nas grandes polêmicas, só acontecem ou nas redes sociais, ou nos realities de famosos, ou enfim. Mas a verdade é que ali tem muita coisa que acontece que a gente não sabe se rir, se fica desesperado. Exatamente, né? Exatamente. Porque as maiores aberrações, às vezes, vêm dali. É bem difícil, é bem difícil. E aí a gente entende isso que você falou, principalmente essa prostituição política, né? Essa coisa de cada hora a pessoa está de um lado que melhor lhe convém e nenhum tipo de fidelidade, eu não digo partidária, que eu não vou dizer que a pessoa, não vou falar sobre isso, mas assim, fidelidade à sua própria ideia. Sim. Aquilo que defendia ontem, amanhã passa a ser contrário, porque depende de que lado está, que vale mais a pena. Isso é muito triste. E é, mais uma vez, um reflexo do próprio cidadão, né? O cidadão acaba também fazendo muita coisa, aceitando muita coisa, e é impressionante ver como as histórias às vezes vão se repetindo, e a gente não precisa ir para 1500, mas a gente pode ir para alguns governos anteriores, até antes, assim, né, das diretas, a gente pode ver ali muita coisa acontecendo, que até novelas, né? Novelas de Comodorico Paraguaçu, quem não vai se lembrar, até novelas já retrataram, né? Até vou lembrar uma outra aqui, que é Salvador da Pátria, que está reprisando aí no canal da TV. Então, tem muita novela que retratava coisas de 1000 anos atrás aí, de bota décadas atrás, que essa geração hoje mais jovem talvez desconheça em relação ao nosso cenário político e está vivendo como uma grande novidade, o que é o que a gente está comentando sobre esse grande erro, né? Muita coisa poderia ser evitada se as pessoas conhecessem exatamente o país e a sua história, né? Mas a história, ela fica sendo contada também por quem tem condições, como você falou. Infelizmente, a gente vê também... não digo o jornalismo verdade, mas sim aquele que é o jornalismo de opinião, que quer impor como a pessoa tem que pensar e não trazer ali a notícia. A gente vê muito disso, da matéria comprada, né, de como as pessoas querem que você se comporte e proceda, né, como sociedade. E são essas pessoas, de uma certa maneira, que estão contando a história, que querem que seja, né, e isso é uma das aberrações que a gente está vivendo, infelizmente, hoje. Também é um pesar e um lamento meu. E vem fazendo isso com muita frequência hoje, porque já chegaram à conclusão de que existe uma cultura retalhada, uma cultura retrógrada, e que parte dessa cultura não tem filtro. Então é fácil você fazer isso. É fácil você impor certas situações. Não estou dizendo que tudo que se conte ali é mentira. O problema é como se conta, é como se fala, né? Como se deturpa uma situação. Como isso é colocado para dar manchete, para dar ibope, para dar chamada. Sabemos muito que o jornalismo é isso, é a chamada que você vende. Ok, beleza, ok, bacana. Eu sou a favor da chamada que você tem que obrigar a pessoa a clicar naquele link, ter a curiosidade de ler, bacana. Não deturpe aquilo que está sendo falado, aquilo que vem acontecendo, e não desconstrua muitas situações, ou como você bem colocou, não comece a destruir, porque em pontos a sensação que nós temos realmente é que tem muita coisa sendo destruída.
Hoje, infelizmente. Mas, olha, o nosso tempo está se esgotando, lamentavelmente. Já percebi, essa entrevista. A gente fala, porque o papo é tão bom, o papo é tão gostoso, que a gente não pensa em hora, a gente não vê o tempo passar. Mas a boa notícia é essa, que Fernando Grachner volta com a gente, e não volta só uma próxima vez, Fernando Grachner vai voltar muitas outras vezes, graças a Deus, e vai voltar já com vários outros assuntos já anunciados aqui nessa entrevista. A gente vai fazer essa entrevista, então, para esse canal, que você pode acompanhar aqui, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram. O Instituto Lutando pela Vida está no Instagram, né? E você pode acompanhar as novidades em todas as redes sociais. Aqui no canal do YouTube, Uma Só Voz, você vai ter Fernando Grachner com exclusividade em alguns bate-papos incríveis, sempre trazendo muita boa informação, muito conteúdo, muita qualidade. E já está anunciado o nosso próximo encontro. Eu fico aguardando vocês e, claro, muitíssimo obrigada, Fernando Grachner, nosso professor, que com certeza vai voltar com muito mais assunto que você vai ter super interesse de assistir, porque tem muita relevância e vai fazer uma grande diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Então, muitíssimo obrigada, é uma grande honra estar mais uma vez com você. Fernando Grachner, se despeça do nosso público para que você possa voltar o quanto antes. Até o próximo bloco. Ansioso para gravar o próximo bloco, Sabrina. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Obrigada a você também que está assistindo, e fique acompanhando o nosso canal. Já ativa aqui o sininho de notificações, esse alerta do YouTube, para que você acompanhe e seja sempre avisado quando os novos vídeos entrarão no ar, porque o professor Fernando Grachner vai voltar com muito mais coisa para você ouvir. E, claro, não esqueça de se inscrever no canal e já dar ali a sua curtida, o seu like, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Eu agradeço muitíssimo a vocês e até a próxima. Obrigado, esse é o Uma Só Voz.